Bem, irmãos, 19h01. Vamos dar início ao culto desta noite. Vamos orar inicialmente. Pela manhã nós apresentamos vários pedidos de oração em favor dos irmãos da igreja, dos enfermos, dos idosos. Tenho certeza que você está sempre sendo lembrado aqui nas orações dos irmãos da igreja, e com certeza você também em casa tem orado pelas necessidades dos irmãos. Vamos orar nesse instante. Nosso Pai, receba a nossa gratidão pela tua fidelidade, pelo teu amor, tuas misericórdias que nunca faltam para as nossas vidas, e sem elas não poderíamos viver. Te agradecemos pelo dia que nos deste, te agradecemos, Pai, pelos irmãos amados que fazem parte desta família tão gloriosa, que são irmãos em Cristo, e um dia nós vivemos aqui juntos e um dia viveremos eternamente no céu. Queremos te agradecer por cada irmão, por cada irmã, por cada congregado da tua igreja congregada. Estejas, Pai, abençoando o teu povo, respondendo às nossas orações, atendendo aos pedidos que estão sendo feitos, ó Pai, diariamente. Só o Senhor para nos ajudar, porque de outra parte não nos viria socorro a não ser de ti. Abençoe este culto, ó Pai, orienta-nos, que ele seja todo ele apresentado, desenvolvido sob a tua égide, a tua direção, e que toda a glória seja encaminhada à pessoa de Cristo. Que os louvores, que a mensagem, a tua palavra nesta noite possam nos enriquecer espiritualmente e nos edificar. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, não sei se todos conhecem, 396, até pessoas, às vezes não crentes, eu conheço alguns que cantam uma parte ou outra desse hino. É a história, é a nossa história, né? É a história de cada crente, de cada convertido. 396.
proceder com a leitura da palavra de Deus. Os irmãos vão participar da leitura. Eu vou começar, Salmo 29. Em seguida, os irmãos, eu pediria que os irmãos lessem com bastante ênfase a palavra de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o zerero, o Líbano e o Sião como folhas selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, com o rei, o Senhor presidirá para sempre.
O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Nós vamos mais uma vez orar e vamos lembrar das vítimas da guerra na Ucrânia. São milhares que estão fugindo para outros países, inclusive o Brasil vai receber não só brasileiros, mas ucranianos também. Crianças órfãs agora, muitas, centenas de crianças que perderam seus pais e estão sendo adotadas por alguns países, pelo menos nesse contexto da guerra. É um sofrimento muito grande, irmãos, muito grande. Só para quem sofre, passa por isso aqui, pode dizer, por experiência própria, o que é uma guerra. Vamos lembrar dessas nações, vamos lembrar dos missionários e das igrejas, irmãos nossos que estão inseridos nesse contexto, né, nessas regiões. Nós temos várias missões que trabalham na Ucrânia, que trabalham em vários países do leste europeu. Vamos orar pelos nossos irmãos, pelas igrejas que estão sofrendo terrivelmente esse momento difícil que estão atravessando. Nosso Pai, queremos esta oportunidade de te agradecer pela leitura de Tua Palavra, que mostra a Tua majestade, o Teu poder sobre os povos e sobre as nações. E te agradecemos, Pai, porque reconhecemos a Tua majestade, a Tua glória e nos submetemos, ó Deus, à Tua autoridade, ao Teu domínio e ao Teu poder. Nesta noite, Pai, queremos lembrar daqueles que estão sofrendo, chorando seus mortos, ou estão, ó Deus, fugindo do fragor da guerra ali na Ucrânia, Pai. Nós imploramos, nós intercedemos por tantas crianças que ficaram órfãs de pais, de seus pais, e tantas outras que ainda poderão ficar órfãs. Lembramos também, meu Deus, das igrejas do Teu povo, dos nossos irmãos que estão ali sofrendo, ó Deus, vários missionários que trabalham ali no leste europeu, Senhor, e agora estão impedidos de continuar o trabalho. Nós rogamos, Senhor, que Tu ponhas a Tua mão sobre aquela guerra, que Tu ponhas as Tuas mãos sobre aqueles governantes, para que eles, ó Senhor, possam pôr um fim àquela guerra e que aquelas nações possam, ó Deus, entrar em entendimento e a vida possa voltar ao normal, Senhor. Pedimos, ó Pai, para o Brasil, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, que o Senhor desperte os corações dos brasileiros insensíveis à voz da Tua palavra, que Tu, ó Deus, toques nos corações de muitos crentes que não têm compromisso com o Teu reino, com as Tuas igrejas, ó Deus, que levam uma vida sem vigilância, Deus, e sem trabalho, e sem serviço, quando há tanto para fazer, há tanto para realizar na Tua obra e no Teu reino aqui na terra. Pedimos, Pai, que Tu nos despertes, que Tu alargues a nossa visão, os nossos olhos, para que possamos ver os perdidos, os campos brancos para a ceifa. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, abençoe as famílias de Tua igreja, abençoe os irmãos que estão doentes, enfermos, abençoa, Deus, os familiares dos nossos irmãos que estão também enfermos. Pedimos, Senhor, que Tu sejas o médico, que Tu leves a cura para cada um deles. Fala-nos nesta noite através da Tua palavra. Nós, agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar, irmãos, o hino 405, dando oportunidade para os irmãos que vieram preparados para dedicarem ao Senhor a sua obra, ao seu reino, os dízimos e as ofertas. Vamos cantar este hino.
Yeah.
Nós temos aqui um cântico, talvez os irmãos, não sei se alguém saiba, conhece, mas vamos aprender, né? Vou cantar com a irmã Rita e os irmãos. É um hino, já foi cantado muito também no passado. Para os montes olharei. Então os irmãos vão aprender. Quem já sabe vai cantar. Quem não sabe vai aprender. É uma mensagem muito linda. Os salmos. Para os Montes olharei. montes vem salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio de Deus, não te deixará cair. Tem aí Israel guardado, quando nele vai proteger. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está. Nem de dia, nem de noite, mal algum prometerá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. A parte que eu tenho aqui, se ajudar comigo, você já conhece? Não, outra. Esse já cantamos. É maravilhoso ter aqui, eu gosto muito desse hino. Meus irmãos, cantem com a gente. Nós que nós já cantamos. Obrigada. O meu irmão Saulo tocar, ele tocou com ele. O
Tá bom.
Vamos agora orar pelas nossas crianças e adolescentes, pedir a bênção de Deus sobre eles. Ele com frente, Júlia, o Daniel. Orar pelas crianças e adolescentes que são vítimas do câncer, que estão em várias partes do Brasil. Nós temos crianças doentes e lembrar delas para que Deus possa nos dar a cura. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, queremos entregar nas tuas mãos as nossas crianças, os nossos adolescentes, aqui da nossa igreja, também de fora. Pedimos, ó Pai, pelos que estão aqui agora, Júlia, Daniel, que o Senhor os abençoe para que eles cresçam, ó Deus, no temor do Teu nome, amando a Cristo e obedecendo a Tua palavra, para que no futuro, ao se tornarem adultos, sejam, ó Deus, servos fiéis de Cristo através da igreja. Queremos, ó Pai, pedir por todas as crianças e adolescentes que estão doentes, hospitalizados, ou mesmo em casa, esta noite, que o Senhor seja o médico deles, possa restaurar-lhes a saúde, possas, ó Deus, abençoá-los também em seus lares, em suas casas, e abençoa aqueles que estudam, ó Deus, para que eles sejam aprovados e tenham um bom aproveitamento em todas as matérias que fazem parte dos seus currículos. Abençoa-nos nesta noite, mais uma vez, nós te rogamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Louvai ao Senhor, porque é bom e amado, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Amém. Muito bem. Vamos agora ler a palavra de Deus. Nós temos aqui 3 referências, 3 textos para nos embasarmos a mensagem desta noite. Primeiramente, Hebreus 12, verso 28. Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A mensagem desta noite é vidas agradáveis a Deus. E ele fala que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Depois, 1 João
Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 22. 1 João 3, 22. E aquilo que dele pedimos, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E também 1 Pedro 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Guardem aí estes 4 verbos: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Vidas que agradam a Deus. Irmãos, a nossa chamada, a nossa eleição, porque não fomos nós quem decidimos escolher a Cristo. Foi Ele quem decidiu nos escolher, ao contrário. A nossa eleição, o nosso chamamento, não aconteceu por meio de uma revelação humana, mas partiu do próprio Deus a iniciativa dessa escolha, dessa chamada. A obra de convencimento do Espírito ocorre diretamente no coração do pecador, sem que haja necessidade de intervenção humana. Eu não creio naquilo que os chamados carismáticos dizem: Deus me revelou que você será um crente. Isso é uma revelação direta de Deus, entre Deus e a pessoa que Ele quer salvar, a pessoa que Ele quer chamar para si. Os filhos de Deus são bem-aventurados, porque mesmo depois de salvos, o Espírito Santo continua operando em nós para que sejamos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Então nós vamos ao texto, vamos nos prender mais ao texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ele nos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e fundamentar. Então é Ele, é Deus, quem nos aperfeiçoa. É Deus quem nos aperfeiçoa. E essa perfeição não se refere à perfeição absoluta, não é? De não pecarmos mais, não. Refere-se à perfeição moral, ou seja, na medida em que nós vamos conhecendo mais a Deus, na medida em que nós vamos nos consagrando mais a Ele, essa perfeição ela vai ocorrendo, ela vai se
processando e vamos nos tornando adultos, desenvolvidos, que é o contraste da imaturidade. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Paulo fala assim: irmãos, não sejais crianças ou meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, ou mulheres também, né? Sentido genérico da palavra, amadurecidos. Então, esta é a perfeição moral que vai se processando em nossa vida na medida em que nos consagramos, em que nos aproximamos mais de Deus. Esta perfeição também denota habilidade e prontidão para nós satisfazermos as exigências de Deus. Vamos fazendo a vontade de Deus, vamos conhecendo esta vontade na medida em que nos aperfeiçoamos. E é isso que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ter percepção dessa vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Mas em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, Paulo fala assim: a fim de que o homem de Deus, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, preparado, capacitado. É Deus quem nos capacita, é Ele quem nos aperfeiçoa. O Novo Testamento usa 7 vezes o verbo catartizou, que traduzido é consertar, corrigir, formar, organizar, pôr em ordem, ou no estado adequado, apropriado. Quando quem gosta de plantas, como minha esposa e tantas outras mulheres, né? Raramente uma mulher não gosta, difícil você encontrar uma mulher que não gosta de plantas, mas os cuidados são sempre voltados para aquela planta que está começando, brotando. Ela precisa de mais cuidados. E então o investimento com esta planta é maior do que com uma planta já adulta, já crescida. Não é verdade? A planta, eu estou agora tentando cultivar caju, plantei alguns, né? Castanhas de caju. Se vocês quiserem saber o segredo para a castanha germinar, é só falar comigo, entendeu? E agora eu vou tentar produzir caju em casa, né? Estava pesquisando aí na internet como se cultiva para não crescer muito, ficar numa altura anã, né? Menor. Mas eu tenho 4 mudas lá em casa e os cuidados, irmãos, são reforçados, porque senão aquelas mudas, elas não poderão vingar, se você não tomar os devidos cuidados com o tipo de terra, né, de nutrientes, de adubo, e se deve ficar na sombra, ou meio sol, ou meia sombra. A preocupação porque aquela planta está em desenvolvimento, não é verdade? A mesma coisa, irmãos, Deus trabalha na vida da igreja, na vida do crente.
E ele se preocupa-se mais com aqueles que ainda não chegaram a essa perfeição moral, a essa maturidade cristã. E aí podem ocorrer, esse crente muda, né? Essa planta nova, pode ocorrer vários percalços nessa caminhada dele. Ele pode ceder às tentações. É claro que o adulto também pode, mas aquele que está em processo de aperfeiçoamento, ele é muito mais, né, suscetível à queda. E os cuidados com essa pessoa, os conselhos, as recomendações, as exortações, e ele tem que procurar a ajuda de Deus. Ele tem que procurar: Senhor, eu sozinho não vou muito longe, ajuda-me para que eu não venha a ceder, a cair. Tiago, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo, ele nos fala o seguinte, Tiago, depois de Hebreus, né? Capítulo 1, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, para que sejais perfeitos e íntegros. Domingo passado eu falei sobre a integridade, não foi? Íntegros, em nada deficientes. Vai chegar uma hora em que você vai ter que, é claro que nesse mundo nunca vamos, como eu disse, chegar a alcançar, atingir o ápice da perfeição absoluta, só quando chegarmos no céu. Mas a perfeição moral, a adultícia, a fase adulta, essa deve ser adquirida aqui na terra. A fase de mamadeira, de leite, que é alimento, né, de bebê, de criança, deve ficar para trás. Agora temos que nos alimentar de comida sólida, comida de adulto, irmãos. Você não pode preparar um prato de feijoada e colocar na boca e alimentar o seu bebê. Ele pode até morrer. A mesma coisa se eu pegar uma mamadeira e oferecer para você adulto, você vai se ofender comigo. Pastor, o senhor está me tratando como criança? Eu não sou mais bebê, essa fase já ficou longe, distante de mim. Mas espiritualmente, irmãos, há crentes que estão ainda necessitando de uma mamadeira, de leite, porque não desenvolvem, não crescem, mesmo sabendo que precisam, que necessitam desse crescimento, eles se contentam no estágio em que estão e ficam ali. É como alguém que sobe uma escada, tem um alvo a atingir com aquela escada, mas ele chega no meio da escada e para ali, nem sobe e nem desce. Não há progresso na vida desta pessoa. O Espírito opera em nós visando uma perfeição em unidade e comunhão. Olha o que Jesus fala na oração sacerdotal, conhecida como oração sacerdotal de João capítulo 17, versículo 23. Quando ele ora ao Pai, ele fala: eu neles, ou seja, nos crentes, e tu em mim, ou seja, Deus em Cristo, para que eles, os crentes, sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça
que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, os crentes, como me tens amado a mim. O mundo precisa perceber isso em mim, em nós, em você e em mim. E esta perfeição, esse progresso espiritual na minha vida, vai produzir resultados, vai produzir frutos. Eu não vou ser mais o mesmo que eu fui antes. Agora eu vou ser um crente operoso, eu vou ser um crente envolvido com a minha igreja, eu vou ser um crente comprometido com a obra de Deus, eu vou procurar o meu pastor e dizer: pastor, o que queres, o que tem para eu fazer no reino de Deus? Eu estou muito parado, eu estou sendo um crente muito caseiro, muito de não fazer nada pela tua obra, me ajude, eu quero fazer alguma coisa para não chegar no céu de mãos vazias. À medida em que nós vamos cedendo terreno, à medida em que o Espírito Santo vai trabalhando, operando em nossa vida, à medida em que nos despojamos daquelas coisas que são impedimentos, não é? Em nossa vida, aí o Espírito Santo ele vai poder realizar a obra que ele tem planejado fazer em nós. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, o primeiro versículo, o apóstolo Paulo fala aos crentes dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas. Qual a primeira coisa? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando, olha aqui, o verbo aperfeiçoar, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, na reverência a Deus. Esse aperfeiçoamento da santificação, irmãos, é que a santificação ela é dinâmica. A diferença entre a natureza da santificação e da salvação é que a salvação ocorre uma vez só, uma vez salvo para sempre. Mas a santificação, ela é processual, gradual. Então, quando o crente para de se santificar, ele para também no seu conhecimento de Deus. Estagnação no conhecimento de Deus. E não pode, não deve ser assim. Repetidas vezes, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que é impossível nós agradarmos a Deus com uma vida sem compromisso, com uma vida irresponsável. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21, o escritor fala: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém? Então, irmãos, não fomos salvos apenas para termos a salvação. Seria muito fácil, muito cômodo. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos progredir, nós precisamos sair do marasmo,
nós precisamos sair dessa de só conhecemos a Deus, somos salvos, mas não há o interesse de progredir, de crescer, de desenvolver-se, de produzir frutos para ter direito aos galardões. A igreja, ela tem uma marca registrada, um distintivo, que a identifica como instituição divina, como promotora da mensagem salvífica, mensagem de Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 5, a visão que Paulo teve lá em Troade, e ele está escrito percorrendo a região Frígio, Gálata, tendo sido impedidos os apóstolos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. As coisas não acontecem porque nós tivemos um sonho, uma visão, eu acho que eu devo fazer dessa maneira, não. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração, falando à nossa alma. Nós precisamos nos apegar mais ao Senhor, precisamos nos consagrar mais a Deus, precisamos crescer mais na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é garantida, é irreversível, ninguém toma de nós, não, ninguém, nem o diabo. Mas, irmãos, os galardões são diferentes. Isso sim, nós podemos perder. Mas sabe que tem pessoas que não estão nem preocupadas com isso, que não perdem o sonho por causa disso? O importante é que eu estou salvo, o resto, né? Eu já ouvi ridicularmente membros de igreja falarem assim: eu já estou salvo, o importante é entrar no céu. Isso é uma ignorância sem medida, meus irmãos. Nós precisamos nos interessar pelo conhecimento de Deus. Eu já contei aqui para os irmãos, talvez não se lembram, daquele pastor que, no interregno do seu ministério, ele investiu em vidas, e havia um discípulo dele que estava no seminário, era da sua igreja, e ele fez como Paulo, investiu na vida daquele rapaz, mas aquele pastor contraiu uma doença curável e agora estava no leito do hospital, e ele preocupou-se em chamar aquele rapaz ali no hospital para lhe dirigir as últimas palavras, como despedida. E aquele rapaz que era amado, aquele pastor, colocou-se ao lado da cama. Ele disse: meu filho, me dê a sua mão. E ele pegou a mão daquele rapaz, apertou, e olhando para ele, disse: meu filho, se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não podia. E o rapaz ficou sem entender. E ele está querendo me dizer com estas palavras: se eu quisesse, eu não podia. Se eu pudesse, eu não queria. Ele estava falando das benesses da salvação, da garantia e da natureza eterna da salvação. Mesmo se eu quisesse,
eu não vou me perder mais, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. E mesmo se eu pudesse, eu não queria, porque é gratificante, é glorioso, é maravilhoso seguir a Jesus Cristo. Ele também, além de nos aperfeiçoar e nos confirmar, ele também nos fortifica. E o fortificar aqui, segundo o conceito bíblico, é guarnecer de fortaleza, de defesa. Nós temos, irmãos, inimigos fortes mais do que nós, perseguidores, insistentes e insatisfeitos com o que nós já temos. Por isso nós temos que fazer o que manda Naum, livro do profeta Naum, capítulo 3 e versículo 14. Diz assim: tira a água para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, fortifica o que está sendo vulnerável, o que está fraco na sua vida. Jesus disse: vigiai e orai. Temos que ver as áreas da nossa vida que são mais deficientes, porque o diabo anda ao nosso derredor e ele conhece, ele sonda, ele não é onisciente, mas ele explora aquelas áreas da nossa vida que são mais vulneráveis. E ele entra por ali. O ladrão, quando chega para assaltar uma casa, ele não vai aonde tem grades, né? Ou janelas de ferro fortificadas. Ele sempre procura um lugar frágil, vulnerável para entrar. O diabo faz a mesma coisa conosco, irmãos. Ele explora e vê: eu vou pegar esse crente nesta área aqui. Pode ser a falta de oração, da leitura da Bíblia, da vigilância, do relacionamento conjugal, da pureza mental, seja o que for, ele sempre vai explorar aquela área mais frágil da nossa vida. E é o que Jesus fala para uma das igrejas da Ásia: fortifica aquela parte da sua vida que está para cair. Fortaleça esta parte da sua vida. O elemento básico para nos fortificarmos é a fé. Um dos exemplos dignos de imitação no campo da fé é a pessoa de Abraão. Foi chamado de o pai da fé. Este homem, não que ele fosse superior a nós, mas ele decidiu ser o que foi. Quando nós decidimos ser alguma coisa no reino de Deus e para Deus, Deus, eu quero ser isso, me ajude, eu quero ser um crente de mais oração, eu quero ser um crente de mais vigilância, eu quero ser um crente fiel à minha igreja, me comprometer mais com ela, Deus. Eu estou sendo um crente muito caseiro, muito familiar, muito negocial, muito envolvido com os negócios. Deus, eu preciso, porque nem só de pão eu vou viver, eu vou conseguir viver. Eu quero me envolver mais no teu reino. Aí o Senhor vai lhe dar as condições para isso. Sobriedade, prudência, vigilância, porque não estamos brincando de ser crentes. Os nossos pés devem estar firmados na rocha, que é
Jesus Cristo. E para terminar, vamos então para o último verbo, não é? Ele nos fortalecerá. E esse fortalecer aqui é o mesmo que encorajar, que animar. Nesta guerra contra o inferno, contra Satanás, somente os de coração fortalecidos prevalecerão, porque a luta, ela tende a se agravar. Os irmãos estão vendo o que está acontecendo aí na Ucrânia? Não é? Armas poderosas, destruidoras, e o diabo também usa as suas armas destruidoras contra nós. Não tente lutar contra Satanás, que você não vai vencer sozinho, você não vai conseguir. Eu contra ele é mais forte do que eu. Ele só não é mais forte contra aquele que está em nós. Em Tiago capítulo 5, versículo 8, o apóstolo, ele nos fala o seguinte, 5:8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecimento. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração. Irmãos, nosso coração é fraco? Temos os nutrientes para que esse coração se fortaleça, né? E a nossa fonte geradora para isso é o próprio Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá os recursos para nos fortalecermos. O apóstolo Paulo nos transmite, nos revela o segredo desse fortalecimento, dessa força que nós precisamos para sermos vencedores. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, ele fala assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então nós temos a receita, né? Nós temos aqui a fórmula para nós atingirmos e alcançarmos esta força. E um exército despreparado, uma casa de portas enfraquecidas, se torna fácil para o assaltante entrar. Com aquilo que eu disse, ele explora aquelas partes da casa mais vulneráveis. E querem ver uma coisa? Se você conseguir encontrar aí o livro de Naum, capítulo 2, versículos 1 e 10. Naum fica entre Abacuque e Miqueias, fica ali escondidinho, ali. Naum capítulo 2, versículos 1 e 10, diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. E o versículo 10 diz assim: há vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece.
Sabe por quê, irmãos? Quando nós encaramos o inimigo, nós percebemos que ele está preparado para nos atacar. E por que também não vamos nos preparar para enfrentá-lo? Porque se não estiver preparado, vai acontecer isso aqui: joelhos tremendo, os lombos angustiados e o rosto empalidecido, de medo. E o crente não pode ser covarde diante dessa luta contra o seu inimigo. Mas para isso, há necessidade de nós nos dedicarmos, irmãos, e nos consagrarmos ao Senhor. O segredo das constantes vitórias de Davi e fracasso de Saul, os irmãos sabem qual foi, né? Davi confiava no Senhor, enquanto que Saul confiava na sua beleza, estatura, sua performance. E com isso ele foi derrotado, destruído. Davi é bem menor do que Saul em relação à estatura, mas aquilo que Deus fala para ele, que Deus não vê como vê o homem. O homem vê a parte estética, o exterior, enquanto que Deus vê a parte interna, vê o coração. Quanta frieza, indiferença, morte, derrotas, no momento em que deixamos de beber dessa fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Portanto, meus queridos irmãos, há uma saída para você e para mim. Basta nós lançarmos mão desses recursos que estão inseridos na palavra de Deus, e você verá que não será mais esse crente anêmico, sem vida, sem poder, sem autoridade, sem oração, sem intimidade com Deus, porque as coisas vão mudar para melhor e a sua vida vai ser totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 471.
certo? Pai, nós agradecemos ter conseguido, Senhor, dar estar juntos, dando a tua palavra. Suplicamos, Senhor nosso Deus, tua bênção para esta semana, os nossos pensamentos, nossa comunhão contigo. Nos ajuda, Senhor, a nos desvencilharmos, ó Pai, aquelas coisas que podem nos prender, que têm nos prendido, Senhor nosso Deus, de fazer a tua vontade, ó Pai, e levar a tua palavra, Senhor, às pessoas que estão ao nosso redor. O Espírito, Pai, nos conceda sabedoria, Senhor Deus, para dizermos ao Senhor o motivo da tua vida, da tua volta, da expressão. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mas em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.